Olá, estamos começando mais uma videoconferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Arte e Cultura de hoje é Negritude, Magia e Política, a poesia de Leopold Sédar Senghor. O conferencista que está aqui conosco é Leonardo Gonçalves. Ele é poeta, ele é tradutor e professor de francês. Perguntas e comentários podem ser enviados para videoconferência@virtual.pucminas.br. Repetindo, videoconferência@virtual.pucminas.br. Leonardo, um prazer de recebê-lo, nessa série Panorama Arte e Cultura para falar de um poeta importantíssimo da África, de Senegal. E é pouco conhecido no Brasil. Como que você chegou até esse poeta? Em primeiro lugar, essa realmente é uma questão bastante curiosa, porque a gente está num país que conhece pouquíssimo a obra desse poeta que pode ser considerado um dos maiores poetas do século XX. Mas, de qualquer forma, me parece realmente que, em geral, o brasileiro conhece muito pouco da poesia de Senghor. E houve poucas traduções. E recentemente, no ano de 2006, foi o aniversário, comemoraria-se o aniversário de 100 anos desse poeta. Bem, eu tenho uns amigos que são senegaleses e comandam a Casa África, que fica aqui em Belo Horizonte. E havia um projeto de fazer uma homenagem a esse poeta. Para quem não sabe, o Senghor foi presidente do Senegal durante 20 anos. E quando me apresentaram a poesia do Senghor, quando me disseram para traduzir alguns poemas dele, eu disse que provavelmente eu toparia. Eu fiquei bastante preocupado, porque na hora eu me lembrei exatamente dos políticos brasileiros que se metem com a poesia. Me lembrei de Sarney, me lembrei de grandes políticos da história do Brasil que tentaram se meter com poesia e todo mundo sabe que a maioria é um imenso fracasso. Então, isso me deixou bastante preocupado. Mas, de fato, quando eu li o Senghor, eu descobri que não era essa a ordem dos fatos. Não era um presidente poeta. Era um poeta presidente. Era um poeta que tinha se tornado presidente depois de passar por várias histórias, várias questões na vida dele. Então foi assim que eu tive o primeiro contato. Eu tive que traduzir alguns poemas para fazer essa homenagem que aconteceu em maio de 2006. Houveram duas homenagens. Uma feita pela revista Roda, o pessoal do FAM, que organizou a primeira homenagem que aconteceu ao poeta no Brasil, inclusive, por sinal. E em seguida, houve a homenagem da Casa África, que organizou, no final de maio, a Festa Cultural do Senegal. Essa festa ela acontece todo ano. E cada ano homenageia-se uma grande personalidade da cultura africana. E nesse caso, como o Senghor havia sido um personagem muito importante para a cultura do país, do Senegal, e também como ele havia sido muito importante para a formação do pensamento em torno às questões africanas no século XX, foi muito importante esse trabalho. Então nós fizemos um grande sarau em homenagem a ele, teve participação de bons artistas de Belo Horizonte, Doris Santos, Sérgio Pererê, Benjamin Abras. Houveram grandes artistas de Belo Horizonte aí fazendo um grande sarau e vários dias de discussão. E aí foi esse o primeiro contato. E aí, bom, desde então eu venho traduzindo a obra do Senghor com esse duplo pesar. É uma coisa, por um lado, é uma maravilha estar trabalhando com com uma poesia tão feita de maravilhamentos com o mundo, uma pessoa que nota-se que tinha uma grande paixão pelo mundo, e, ao mesmo tempo, uma grande incompreensão pelo fato de que um personagem como esse, que foi
talvez um dos poetas mais lidos da África inteira, talvez por ele ter nascido num país de terceiro mundo como nós, talvez por isso ele não seja conhecido aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que Senghor também, com o tempo, eu descobri que ele também deixou grandes marcas na cultura brasileira. Coisas bastante importantes que acontecem hoje e que estão relacionadas com o pensamento em torno da negritude, que é uma das grandes bandeiras, das grandes ideias do Senghor. Bem, o que significa exatamente negritude a partir da obra do Senghor? O que seria isso? Que conceito que é esse? A negritude, justamente a questão da negritude dentro do pensamento do Senghor, não é exatamente um pensamento panfletário no sentido de que vai falar do opressor. Na obra do Senghor, fala-se principalmente dos valores de civilização do povo negro. Senghor nasceu em 1906, numa cidade senegalesa chamada Joal. O Senegal é um país bem pequeno, parece que é um país menor do que a cidade de São Paulo, em termos de território. E dentro desse país há uma imensa complexidade. São cerca de 10 idiomas falados, 10 etnias diferentes ali dentro. E Senghor faz parte de uma etnia chamada Serere. Os Serere são um povo que tem uma formação baseada principalmente numa vida matriarcal. O pai não é uma pessoa extremamente presente dentro da vida de uma criança serere. E pratica, em princípio, sempre os serere praticaram uma cultura, uma religião animista. Essa religião animista que se aproxima muito do candomblé no Brasil. Então, uma religião ligada aos espíritos, ligada à vida dos ancestrais, uma convivência constante dos ancestrais com os vivos, uma coisa que realmente fez grande parte da infância do Senghor. Isso. Então, isso foi o que formou ele. Mas o Senghor era filho de um pai que era dono de terras no Senegal. Ele era também negro, mas era dono de terras. O pai dele, segundo ele conta, tinha vindo da Guiné-Bissau, que é uma colônia portuguesa, foi uma colônia portuguesa, e foi o pai, supostamente, que trouxe esse nome, esse sobrenome. Então, de certa forma, o Senghor, esse sobrenome Senghor, está ligado com a língua portuguesa. Segundo o próprio Senghor, significa senhor. É uma corruptela da palavra senhor. Bom, o pai dele, como era um grande comerciante, um rico comerciante do sul do Senegal, ele também tinha o hábito de receber um grande rei chamado Kumba Ndofene. Kumba Ndofene era dessas linhagens de reis que governam, de alguma forma, aquela cultura que vem do Mandingue, que vem das estruturas básicas ali do pensamento do ser do africano. E ele via, desde criança, esse Kumba Ndofene trazer um grande séquito de pessoas, de amigos, e que vinham sempre fazendo grandes relações com o pai do Senghor. Então, Senghor cresceu acostumado com essa dupla coisa, de estar ali ligado com a primeira formação ligada à mãe, que é de cultura serere, animista. Também o Senghor foi iniciado dentro da cultura animista. E mais tarde, ele teve que lidar mesmo de imediato, rapidamente, ainda mais tarde, não tão mais tarde, porque ele não tinha nem muito mais de 6 anos, o Senghor teve que se dar com a cultura católica. Por quê? Porque os jesuítas foram até o Senegal,
durante os séculos passados e conseguiram conquistar o Serere para a sua religião. São dois polos que passaram a conviver dentro da vida do Senghor. Senghor teve que passar muito novinho para Dakar, que é a grande cidade do Senegal, capital, e em Dakar ele estudou num convento, foi aluno de padres, foi aluno teve essa formação toda básica cristã, que aprendeu latim, o grego na escola, e de certa forma, se desenvolveu também dentro desse assunto. Mas os padres que o educaram, eles tinham uma formação também ligada com a África. Então, esses padres também faziam questão de que esse menino que estudava ali soubesse falar a língua principal do país. Então, eu não falei aqui, o Senegal é um país pequeno, fala-se cerca de 10 idiomas, entre os principais eu sei citar o mais importante, que é o Wolof, que praticamente mais de 95% da população fala o Wolof. Depois do Wolof vem o Serere, tem o Pular, o Diolar, o Bambara. Então, são alguns dos idiomas falados lá. Esses idiomas também correspondem às etnias. Mas, então, o povo que fala o Wolof, que vive principalmente em Dakar e em outros lugares, né? O povo que fala o Wolof já é de uma religião diferente. Eles também, obviamente, como todo africano, praticam o animismo, tocam o seu tambor, mas são um povo ligado à cultura árabe. Então, embora o país seja pequeno, é um país com uma imensa diversidade cultural, que trouxe dentro da sua história um conjunto de colonizações, não apenas a colonização europeia. Bom, eu acho importante essa parte da formação do Senghor para falar sobre a negritude, porque quando o Senghor chegou na sua juventude, nos anos 30, ele foi estudar na universidade, ele foi estudar em Paris, foi para a Europa, foi estudar em Paris. E em Paris, ele teve o primeiro contato com isso que chamam a civilização ocidental, o pensamento branco. Mas eu quero que observem bem. Paris, nos anos 30, era um período entre guerras. Um período onde a opressão racial era muito grande. É fácil de imaginar que um menino que era 3 vezes retinto, né, o Senghor, claro que ele sofreu muita discriminação nesse lugar, e não era o único. Então, o Senghor se juntou com alguns amigos que ele acabou conhecendo lá em Paris, na escola. Entre esses amigos, eu cito 2 nomes que se tornaram também importantes para a história da literatura mundial. Um deles está vivo ainda e eu acredito, um dos 3, 4 poetas mais importantes do mundo hoje. Chama-se Aimé Césaire e mora na Martinica. E o outro chamava-se Léon Gontran Damas. Esse era da Guiana Francesa. Certo dia, depois de algumas discriminações por aí, Aimé Césaire decidiu escrever no jornal da escola um texto onde ele elogiava o que ele chamava de negritude. Então isso da negritude entusiasmou de imediato o Senghor, porque trouxe para a vida dele, para o pensamento, toda aquela história que ele vinha trazendo, toda aquela carga cultural que ele trouxe desde a infância, ligada realmente a uma certa nobreza cultural, um certo pensamento aristocrático, mas também ligado a um pensamento de civilização que era repleto de magia, repleto de espiritualidade, repleto de encanto, de lirismo.
Então, essa parte da formação, o Senghor chamou, essa primeira parte dos primeiros anos dele, contato com a cultura animista, o Senghor passou a chamar para o resto da vida dele de reino da infância. O Royaume de l'Enfance. Esse reino da infância está presente em toda a obra do Senghor. Toda. De cabo a rabo, você vai encontrar, de certa forma, o reino da infância, exceto aqueles poemas mais violentos que ele escreveu na época da Segunda Guerra Mundial. Mas então o Senghor defendia essa ideia da negritude como conjunto de valores de civilização. Daí que, por mais que se fale de uma defesa em favor da cultura africana, ele não é um panfletário propriamente dito, naquele sentido de que ele precisa falar do discriminador. Ele fala dele, da vida dele, da formação dele e da formação da beleza do povo africano como um todo. De toda essa beleza que, inclusive, aqui no Brasil nós trazemos também, de certa forma. Uma beleza que, inclusive, no Brasil a gente traz, mas já está estigmatizada, mas que trazemos, de certa forma. Então, poucas vezes você vai encontrar o nome do discriminador ali. E poucas vezes você vai falar do branco na poesia do Senghor. Você vai ver o Senghor falando do homem branco como um opressor. Você vai ver ele falando como é um homem negro africano falando para o povo negro africano. Isso, inclusive, é o que o Sartre anuncia lá no prefácio dele. Né? Ele escreveu um prefácio a um dos livros publicados pelo Senghor. E, então, bom, dentro de um certo sentido, eu costumo falar da negritude dentro de duas concepções diferentes. Primeiro, o fato de que ela foi, em princípio, um movimento literário. Um movimento literário, jovens influenciados pela cultura, pelo surrealismo, pelo movimento surrealista dos anos 20, dos anos 30. Mas, por outro lado, com o passar do tempo, o pensamento da negritude também passou a ser adotado pelos poetas da negritude dentro da política. No Brasil, ao que parece, o termo negritude só chegou por volta dos anos 60. Mas, em primeiro lugar, eu prefiro repensar. Então, bom, eu penso que hoje no Brasil, o termo negritude ele é bastante falado, ele é bastante tocado, perdeu o sentido no Brasil, na língua portuguesa. Então, eu prefiro ser cauteloso quando quero falar de negritude. Quando eu quero falar de negritude, eu estou falando exatamente daquele movimento em que alguns jovens negros de língua francesa se movimentaram em favor de uma literatura de uma poesia que já não precisava mais dos parâmetros europeus e das opiniões dos europeus para se definir. Se por acaso eu fosse tratar do termo negritude, acho que aqui eu vou falar uma coisa que não sei se vai trazer alguma polêmica, mas em princípio, se for para falar da negritude em termos de literatura no Brasil, eu já não uso esse termo mais. Eu prefiro falar, se usar um termo, eu prefiro usar antropofagia. Eu acho que a antropofagia de Oswald de Andrade tem muito mais relações com a negritude do que o que depois, nos anos 60 e 70, se chamou de negritude. Bom, hoje você vai falar de negritude, você encontra uma banda de pagode, você encontra um portal, você encontra uma revista que chama Raça, mas que o tempo todo sempre toca no termo. Negritude passou a ser um substantivo comum demais. Então, eu acredito que o próprio Senghor, no decorrer da sua vida, todo mundo, acho que eu devo ter falado, ele nasceu em 1906 e morreu em 2001. Quer dizer, ele passou por muita coisa durante toda a vida. Por isso, certamente, ele também morreu em 2001, 90 e...
95 anos. Nossa. Quase 95 anos. E o Aimé Césaire está quase chegando lá também. Bom, ele morreu enfim, no decorrer da vida dele, ele soube que ele teve que lidar com essa questão da negritude, com críticas, com questionamentos sobre a obra dele. Certamente, a ideia da negritude também deve ter ficado cansativa para ele durante o decorrer da própria vida. Então, é preciso dizer que o Senghor foi, e essa eu acho que é uma opinião minha, mas eu acredito que eu não sou o único a pensar isso, eu acho que o Senghor foi uma das cabeças mais brilhantes que existiram no século XX, por todo o conjunto de transformações que ele promoveu, politicamente, culturalmente, educacionalmente. Ele foi um dos idealizadores da francofonia, por exemplo. Então, enquanto ele estava como presidente do Senegal, ele defendia a ideia da francofonia como uma grande comunidade mundial dos países que falam a língua francesa. Bem, não é difícil imaginar que, se para nós a língua portuguesa foi imposta e nós já praticamente perdemos todas as nossas marcas de pré-colonialismo, o que dirá um povo que começou a ser colonizado a meados do século XVIII e que já tinha uma cultura extremamente forte e que atravessou grandes problemas durante todos os seus milênios de história. Então, a língua francesa não é uma coisa tranquila para uma pessoa que nasce no Senegal. Mesmo porque ele não nasce falando francês. Um jovem da cultura serere nasce falando serere. E um jovem da cultura wolof nasce falando wolof. Ele aprende a falar o serere, aliás, ele aprende a falar o francês na escola. Então, eu até há pouco tempo eu ouvi uma declaração de um senegalês numa rádio canadense, gostei muito dele falando. Ele chamava Amidou Sel. Ele fala: bom, eu sempre disse sobre a cultura senegalesa, sobre a língua francesa na cultura senegalesa, de que nós éramos inquilinos da língua francesa. E agora, com o passar do tempo e com a instauração da francofonia, todos os povos passam a não ser simplesmente inquilinos, mas proprietários da língua. Então, isso é muito importante. É uma coisa que o ato de assumir um domínio sobre algo que lhe foi imposto. Né? Então, eu acho que de tudo isso, o ouvinte deve estar percebendo aí que tem certamente muito ponto de contato com a ideia da antropofagia. Bom, mas a ideia da francofonia foi uma das ideias do Senghor, assim como a negritude foi uma das ideias do Senghor, e com o decorrer do tempo, ele começou também a desenvolver seu pensamento em torno a outras áreas. Com a questão racial, ele passou também a perceber que era importante se falar não de uma cultura negra, não da negritude, mas de uma cultura de mestiçagem. Em princípio, deveria se dizer a negritude é, por si só, uma mestiçagem. Basta imaginar que 10 povos que vivem num país que é do tamanho da cidade de São Paulo, são obviamente um povo culturalmente mestiço. Mas, além disso, passa por uma questão de contato entre os povos. Então o Senghor começa a falar de povos como o Egito, o povo grego, os povos antigos, que todos, para se formar e para se tornarem aquele povo forte que foi, foram povos mestiços. Então a ideia da mestiçagem passou a ser também uma bandeira tão importante quanto a ideia da negritude. Então, quer dizer, nós estamos falando de um termo que a ideia da negritude, o termo negritude é uma ideia que passa por um viés racial, mas que
na verdade, tem um enfoque principalmente cultural. E esse enfoque ele é dado visando se chegar a uma civilização que mantenha. Se hoje nós estamos numa cultura mais do que globalizada, que dirá há 50 anos atrás, né? Nós estamos numa cultura globalizada hoje, mas há 50 anos atrás, imaginava-se que haveria a qualquer momento uma globalização da cultura, mas não se podia imaginar que haveria uma coisa tão forte como hoje. Mas, há 50 anos atrás, já se via culturas sendo esmagadas. Hoje nós vivemos um mundo que convive bastante com várias coisas diferentes, várias culturas, vários pensamentos, várias ideias, várias etnias. O acontecimento do 11 de setembro fez o mundo todo pensar sobre a questão da convivência, sobre a questão da tolerância. Mas, enfim, nos anos 50, ao defender a ideia da negritude, pensando pelo viés racial, que depois vai se tornar uma coisa bem diferente, né? A ideia da negritude vai se tornar uma coisa bem diferente com o Senghor presidente. Então, pensando através desse viés racial, a ideia da negritude, ela propõe uma forma de reforçar as estruturas dessas culturas que certamente, dentro da nossa situação cultural hoje, seriam destruídas pelos povos que colonizaram. Né? O Brasil hoje fala mais de 170 idiomas. Quer dizer, são 170 idiomas, são 169, digamos que sejam só 170, são 169 idiomas que a qualquer momento serão desaparecidos, eles serão esmagados. A ideia da negritude seria pegar aquele lugar, aquele povo, com a sua capacidade própria, daquele ponto da sabedoria que eles tiveram para chegar até ali onde chegaram, descobrir qual a contribuição desse povo para essa cultura nossa, e além disso, qual a contribuição desse povo para que ele mesmo, aquele mesmo povo, possa também ser um povo mais feliz, um povo mais pleno, satisfeito da formação deles como ser humano. Leonardo, você trouxe. Eu gostaria que você falasse algum trecho, um poema, porque nós falamos do poeta e a obra fica esquecida. Claro, você tem. Como que. Essa foi bem. E você já traduziu alguns poemas, ele já publicou ou não? Eu publiquei 5 poemas dele na revista Roda em 2006. Já fazem em março agora, está fazendo exatamente 2 anos. E a revista Roda é editada onde? A revista Roda é editada pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Na verdade ela é editada pelo FAM. É o pessoal que organiza o FAM, Festival de Arte Negra. E quem patrocina é a Fundação Municipal de Cultura. O editor é Ricardo Aleixo. Tem uma equipe fenomenal, são pessoas muito abertas a grandes experiências, e eles abriram a revista, foi o primeiro número da revista, eles abriram a revista já procurando fazer essa homenagem. Foi um número bem interessante, com várias matérias bem curiosas sobre Belo Horizonte, sobre pessoas que estão produzindo em Belo Horizonte. De certa forma, essa publicação foi um grande acontecimento, assim, dentro dessa coisa do Senghor, né? E depois disso, eu tenho um blog, eu publico às vezes algumas das traduções nesse blog. Tenho planos de publicar em breve uma tradução. Organizar tudo, organizar dentro de um livro. E aí a gente vai ver. Já tem algumas negociações. Endereço eletrônico. O blog é www.salamalandro.rede0.org.
www.salamalandro.redezero.org. Quem quiser ler, tem algumas coisas lá e informações e tudo. Bom, eu vou ler um poema, justamente eu falei aqui sobre a formação do Senghor como pessoa. Dependendo, eu acho que valeria a pena até comentar um pouco sobre esse poema. Eu considero esse um dos poemas mais nostálgicos do Senghor. Ele tem uma fase que tem um tom mais nostálgico, que são os primeiros poemas, os Cânticos de Sombra. O poema se chama Joal. Eu pronuncio. O nome da cidade é Joal. O Senghor pronunciará Joal, mas nós somos tradutores e vamos traduzindo, publicando a nossa lira, com a nossa voz. Joal, eu me lembro. Me lembro das sinhás à sombra verde das varandas. As sinhás de olhos surreais como uma luz lunar sobre a praia. Eu me lembro dos fastos do poente, de onde Cumba Indofene queria mandar fazer o seu manto real. Me lembro dos banquetes fúnebres, esfumaçando o sangue dos rebanhos degolados, do ruído das quisilas, das rapsódias dos griots. Me lembro das vozes pagãs que ritmavam o tantum ergo. E as procissões e as palmas e os arcos do triunfo. Eu me lembro da dança das meninas núbeis, dos coros de luta, a dança final dos homens jovens, busto debruçado, esticado, e o puro grito de amor das mulheres. Corsiga. Eu me lembro, minha cabeça ritmante, mas que cansada caminhada ao longo dos dias de Europa, onde às vezes surge um jazz órfão que soluça, soluça, soluça. Esse poema, eu considero ele um poema bem interessante, porque ele mostra de uma maneira bem exemplar o que vem a ser o Senghor. Um sujeito que traz dentro dele várias convivências ao mesmo tempo. Então, em várias línguas. Em várias línguas, exatamente. Latim, francês. Exatamente, e são vivências que são vivências linguísticas e culturais. Ele viveu de fato isso. Então, quando ele fala, ao final, ele fala de um jazz órfão que soluça, 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 ele também está falando do poema dele. Esse jazz é a vida dele contemporânea na Europa, e é o sujeito se lembrando de algo. Então, um jazz que traz mais antes para ele a nostalgia, né? Aquela coisa do sentimento de dor dele, lembrando do passado e do reino da infância, justamente o reino da infância. Então, esse Eu Me Lembro é o reino da infância. No poema, ele fala: me lembro das sinhás à sombra verde das varandas. Eu me lembro dos fastos do poente, das belezas, das riquezas do poente, de onde Cumba Indofene, aquele rei, queria mandar fazer seu manto real. Então, ele está falando de um momento em que essa realeza africana se misturava também com o Tantum Ergo. O Tantum Ergo é um cântico católico, né? Consta que Senghor rezava, ele era um católico fervoroso, e que ele rezava em latim. Então no mesmo verso ele fala: me lembro das vozes pagãs, né, as vozes que faziam aqueles rituais de esfumação do sangue dos rebanhos degolados, e ruído das quisilas, das rapsódias e tal. Mas essas mesmas vozes pagãs ritmavam um tanto ergo. E essa frase, né, essa corsiga, é uma interjeição de uma das meninas núbeis diante do rapaz que vencia a luta, né? Era uma luta que era feita, uma festa que havia, que era como as festas antigas dos gregos também, né? Uma festa que havia para se conquistar, para que um dos jovens que lutasse conquistasse a menina. Cor significa homem.
Essa está em Wolof, né? Infelizmente ainda não aprendi o Wolof. Bem, esse é um poema que eu considero exemplar. Assim, eu acho que a ideia da nostalgia misturado com todas essas coisas, quer dizer, você não está falando de uma nostalgia, de uma infância dourada, de um mundo feliz e maravilhoso. Está falando de um mundo onde as coisas eram as coisas do mundo, né? Mas as coisas do mundo traziam seu encanto, como eram, da forma como eram. Eu lembro de uma declaração do Senghor, tem um livro que chama Poesia da Ação. É um livro com entrevistas com um rapaz chamado Mohamed Aziza, e ele fala que essa época da infância era uma época em que ele convivia muito com um tio dele, muito, muito presente na vida dele. E esse tio também convivia com os mortos que estavam lá. Então, às vezes ele conversava com o espírito, às vezes conversava com o tio. O universo da infância dele era uma coisa assim, misturada com um pouco de magia. Quem conhece um pouquinho do que é a fraternidade, né, o pensamento fraterno do povo que frequenta o candomblé no Brasil, não só por preconceito, mas de perto mesmo, já viu a coisa, sabe que essa é uma coisa bem típica do povo africano, essa coisa de um certo amor incomum, um amor incomum dentro da cultura cristã. Leia mais um poema? Claro. Nós temos um tempo aí. Bom, Senghor ele foi estudante nos anos 30, começou a escrever esses poemas nos anos 30, escreveu vários livros, o último deles contém poemas escritos depois de 1980, mas nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, Senghor começou a ver o povo senegalês numa enrascada. Acontece que os senegaleses faziam parte de um... Não era um Senegal. Em 1960, foi o ano da independência do Senegal. Então, a partir de 1960, Senghor começou a governar o Senegal. Foi o primeiro presidente do Senegal, eleito por unanimidade. Antes dele, o Senegal fazia parte de um grande bloco de países chamado República do Mali. Dakar era a capital da República do Mali. E os negros africanos desse lugar eram considerados franceses, afinal era uma colônia francesa. Eles eram considerados franceses e, obviamente, Segunda Guerra Mundial, imagina... Ele dividiu tudo. Claro, foram os exércitos franceses, nascidos lá no norte da África. Então, foram grandes contingentes de negros, mas o Senghor ele já estava na França, já estava em Paris, então ele não fez parte do exército em princípio, mas mais tarde ele acabou sendo capturado eu acho que ele também acabou se envolvendo, ele sempre ligado com política, ele acabou sendo capturado pelos nazistas e ficou dentro de um campo de concentração durante 2 anos, um tempo de muita reflexão, de muita revolta também, né? Então aqui eu vou falar um poema escrito pelo Senghor em 1938, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, chamado Aos Atiradores Senegaleses Mortos pela França. Eis o sol, que faz terno o peito das virgens, que faz sorrir sobre os bancos verdes dos velhos, que despertaria os mortos sobre uma terra maternal. Ouço o som dos canhões, Miradirum. Florescemos nos túmulos, aquecemos o soldado desconhecido. Vós, meus irmãos obscuros, ninguém profere o vosso nome. Prometem 5.000 de vossos filhos à glória dos futuros mortos. Agradecem de antemão, futuros mortos obscuros, de Schwarzechande. Escutai, atiradores senegaleses, na solidão da terra negra e da morte. Em vossa solidão
sem olhos nem orelhas, mais que em minha pele escura no fundo da província, sem sequer o calor dos vossos camaradas deitados contra vós, como outrora na trincheira, outrora nas reuniões da aldeia. Escutai-me, atiradores de pele negra, embora sem orelhas e sem olhos em vosso triplo cerco noturno. Não louvamos choradeiras, nem mesmo as lágrimas de vossas mulheres antigas. Elas só se lembram de vossos grandes ataques de cólera, preferindo o ardor dos vivos. Os lamentos das choronas, demasiado claras, rapidamente secas, as lágrimas de vossas mulheres, como na estação seca, as torrentes do Futa. As lágrimas mais quentes, demasiado claras e bebidas rápido demais no canto dos lábios esquecidos. Nós vos aportamos, escutai-nos, nós que soletrávamos vossos nomes nos meses em que morríeis. Nós, nesses dias de medo sem memória, nós aportamos a amizade de vossos colegas coevos. Ah, possa eu um dia, com uma voz cor de brasa, possa eu cantar a amizade dos camaradas fervente como entranhas e delicadas, fortes como os tendões. Escutai-nos, mortos estendidos na água, nas profundezas das planícies do norte e do leste. Recebei esse solo rubro, sob o sol de verão, esse solo vermelho do sangue das brancas hóstias. Recebei a saudação de vossos camaradas negros, atiradores senegaleses, mortos pela República. Revoltado esse, né? Violento. Mas você tem algum poema já traduzido mais recente, quer dizer, após os anos 50? Após os anos 50, sim. Então, Só para entender, porque esse foi um panorama essa fase... antes da guerra, da segunda, né, depois da segunda. Depois... O Senegal também fez parte do exército. O Senegal, os homens, né, no caso, faziam parte do exército francês, mas logicamente, como toda colônia, são os primeiros a serem mandados para frente de batalha. Claro. Era um exército exclusivo. Não sei se era exatamente só senegalês, mas era tipo um batalhão exclusivo de negros. Sim, com certeza. Quando os senegaleses chegaram em Paris, era uma época que já existia o cinema, né? Então o cinema passava aquele comercial do cinema de antigamente, como o presidente louvando a alegria, a beleza dos senegaleses terem decidido por conta própria, né? Para a guerra. Ir para a guerra. Bom, depois eu acho que eu vou ler aqui um poema dos anos 70. Bom, um dos temas mais recorrentes da obra do Senghor é a mulher. Bom, nesse caso, acho que esse aqui, a mulher entra de uma outra forma. Senghor foi casado, passou por 2 casamentos. O primeiro, ele achava que devia casar com uma mulher da etnia dele, uma mulher negra e tudo. Casou-se com essa mulher, mas depois eles se separaram por incompatibilidade de genes, é o que ele mesmo fala. Mais tarde, ele se encontrou com uma mulher normanda, branca, chamada Colette. E tiveram um casamento feliz e viveram juntos até o final da vida, sempre fazendo muita companhia. Então esse poema aqui chama-se Elegia dos Alísios. Esse é um trecho da elegia, é uma elegia maior. Inclusive, Senghor considera as elegias maiores como os poemas que ele mais gosta. E esse trecho, ele contém uma resposta a uma carta, a um poema, a um trecho de um poema do Aimé Césaire chamado Cahiers d'un retour au pays natal, Cadernos de um Retorno ao País Natal, onde o Césaire fala da negritude. Então o Senghor, nesse poema aqui, vai falar da negritude também, e vai falar um pouquinho desse clima de beleza do Senegal. Então, quer dizer, a passagem pela Segunda Guerra Mundial foi um momento, mas a poesia do Senghor continuou
tendo essa mesma energia de algo que se forma no passado, que se forma dentro do reino da infância. Né? Então, eu vou falar esse foi Elegia dos Alísios. Para 2 flautas, uma cora e um balafone. Sugeria o acompanhamento de instrumentos, né, musicais. Alegria da libertação. De escapar das ventosas das unidades primordiais e dos calores e dos humores, do sangue, do esperma. Alegria da liberdade. Como lagarto azul de cabeça amarela, rejubilar-se ao sol azul do frescor das águas, do frescor dos alísios à noite, quando sob os panos negros ouve-se longamente murmurarem nas redondezas dos altos terraços. Me fortificarei de grão novo, de azeite virgem, me azeitarei a testa e os olhos, a boca, mas perigo na alma cisterna, que se esvazia quando as espigas estão vigorosas. Perigo de hibernar durante a alta temporada. Minha negritude não é sono da raça, ela é sol do espírito. Minha negritude é ver e viver. Minha negritude é enxada na mão, lança em punho, cajado. Não é questão de beber, de comer o instante que passa. Azar se me enterneço sob as rosas no Cabo Verde. Minha tarefa é a de despertar o meu povo aos futuros flamejantes. Minha alegria de criar imagens para nutri-lo, ó luminosidades ritmadas da palavra. Agora que as espigas estalam e que os touros estão lustrosos, agora que os peixes abundam em nossas águas, nas franjas das correntes marítimas, seria tão gostoso dormir sob os alísios. Ora, eis-me todo brilhante como azeite, como ouro rubro, como campeão do cine no princípio da temporada. Mel na voz das mocinhas, para as bodas da primavera, brigaremos por suas garças. Eu digo bodas com meu povo, e que eu me prepare para elas pela vigília e pelo jejum. Não, eu não sou príncipe de cinturão roxo, seur clássico, peito crucificado de búzios brancos. Não sou pássaro vespeiro da Núbia ou gonoleque de barbárie, mas cumbaçu do Senegal. Voltei a vestir minha libré bege. Que eu lembro uma curiosidade, ele visitou o Brasil Sim. nos anos 60, não me engano. Ele visitou o Brasil, eu acredito que ele visitou algumas vezes. Nos anos 60, acredito, não lembro bem se foi em 67, parece que ele ganhou o prêmio. Ele esteve na Universidade da Bahia, e isso é registrado pelo Antônio Risério o livro dele chama Avant-Garde da Bahia. O Senghor esteve no Brasil porque ele ganhou o título de doutor honoris causa pela Universidade da Bahia. E recentemente o Senghor também recebeu um prêmio, né? Recebeu um prêmio de certa forma na cultura. Em 2003, se não me engano, o governo brasileiro decretou a necessidade de se ensinar a história da África no Brasil, a Lei 10.639 do MEC. E dentre os autores obrigatórios citados lá, Paulo Senghor, Eumir Césaire e outros. Né? É curioso isso, porque não tem nada deles em português. Não sei por que é obrigatório, mas enfim. É estranho, porque a influência francesa não foi tão grande no Brasil assim, pelo menos na literatura, apesar de todos estarmos ligados ao francês, né, pelo menos até o século passado, século XX. Mas é interessante porque a história da África, na verdade, a África é multifacetada, né? De qual África nós estaremos ligados, seja por causa da escravidão, por causa do comércio e tal, mas é muito difícil estudar histórias da África, que vai desde o Egito, África do Sul, Senegal, Das Áfricas, da história das Áfricas. Porque mesmo, como você falou, são 10 etnias, ou quase 10 línguas, né? Na verdade, é difícil montar um país, ou formar um país, onde você tem uma multidão aí de pessoas com religião diferente, língua diferente, costumes, cultura. Agora, parece que o governo do Senghor
trouxe uma grande transformação para o país, não tirou o país do terceiro mundo. Mas hoje o Senegal possui universidade uma das universidades de maior respeito em toda a África, que é a Universidade Cheikh Anta Diop, que forma-se grandes antropólogos, grandes estudiosos. E realmente, se você tem um contato com um senegalês, você percebe facilmente que a educação realmente fez uma transformação, né, na cultura senegalesa. E o povo não é um povo, embora seja variado culturalmente, não é um povo dissociado, não é um povo inimigo um do outro, é um povo muito amigável, amistoso. Aí depois, no passado, para chegar até a Europa de avião, no caso, e passar para o Senegal, era um ponto para chegar à Europa. Descia, o avião descia, abastecia no Senegal. Era a porta para a Europa no passado, né? Hoje não, hoje passa por cima do Senegal, vai direto, mas no passado era isso. E o Brasil sempre teve, pelo menos os intelectuais tiveram muito contato com o Senegal, por causa também da cultura. Isso é muito interessante. Muitos, como você já citou aí, do Antônio Rizério, né? Antônio Rizério. Muitos tiveram contato com a cultura, pelo menos desses poetas mais conhecidos, havia um contato com a cultura do Senegal, na vertente francesa, obviamente, com o Brasil. O Brasil hoje, eu acredito que, dentre os melhores exemplos da influência do Senghor, eu cito, sem dúvida, o ministro da Cultura, que é o Gilberto Gil, que eu acredito sinceramente que ele teve grande contato com a obra do poeta Senghor e com o pensador Senghor, educador Senghor. Foi um grande orador também, então eu acredito que tem esse lado. E por outro, hoje eu tenho pensado muito na obra de um outro artista brasileiro que eu considero que tem um papel parecido com o do Senghor hoje. Ele pratica um papel parecido com o do Senghor, embora ele não vá tão longe, que é o Ney Lopes, pouco conhecido hoje também no Brasil, mas um dos maiores pesquisadores da cultura própria do africano aqui no Brasil. Da música, inclusive. A música fez, além de fazer grandes sambas, e sambas conhecidíssimos, embora não sejam os sambas mais comentados, e não se fale muito do nome dele, mas fala de sambas maravilhosos, de excelentes sambas feitos por ele, e ele é autor de um dicionário banto brasileiro, ele é autor de um dicionário recente sobre a diáspora africana. Então é um grande pesquisador que eu considero que tem esse papel. Eu acho que hoje no Brasil o samba, de certa forma, passou a exercer esse papel de reconciliar o brasileiro com a sua formação vinda da África. Eu acho que a ideia da negritude no Brasil hoje, ela tem um papel importante, porque nós vivemos dentro de uma cultura burguesa civilizatória. E essa burguesa civilizatória, ela tende a destruir a nossa beleza própria, né? A nossa capacidade de ser de brasileiro mesmo. Então, acho que tudo isso leva a gente a refletir bastante. Ótimo. Dona, nós ficamos por aqui, nosso tempo está ao final já. Gostaria de te agradecer pela sua presença aqui, falando desse poeta. Esperamos que agora seja mais traduzido, mais conhecido, que é Léopold Sédar Senghor, né, lá do Senegal, e também dessa cultura que ele recebeu, a influência francesa, que ele, né, faz uma espécie de antropofagia, para mostrar o lado do Senegal, né, as culturas do Senegal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você, Haroldo, pela oportunidade.